Levíticos 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: se alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma descoloração que possa ser sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra. O sacerdote a examinará. A pessoa a declarará cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda que a pele, e seus pelos da região não se tornarem branco, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, ele a examinará novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. No 7º dia, voltará a examiná-la. Se constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção. A pessoa lavará as suas roupas e ficará pura. Mas, se a erupção vier a se espalhar, depois de o sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço branco na pele, se alguns pelos sobre a mancha tiverem ficado brancos e se houver uma ferida aberta na região afetada, e é um caso crônico de lepra, e o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesse caso, não será necessário isolar a pessoa para avaliá-la, pois evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre todo o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Mas, se aparecerem feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. O sacerdote fará essa declaração assim que vir uma ferida aberta, pois esse tipo de ferida indica a presença de lepra. Se, contudo, as feridas sararem e se tornarem brancas como o resto da pele, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada. Se as regiões afetadas estiverem de fato se tornando brancas, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, e assim ela estará. Se alguém tiver na pele uma ferida purulenta e ela sarar, mas surgir em seu lugar um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, a pessoa irá ao sacerdote para ser examinada. Se o sacerdote examinar e constatar que a mancha é mais profunda que a pele, e se os pelos da região afetada tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. A ferida purulenta indica a lepra. Mas, se o sacerdote não encontrar pelos brancos na região afetada e parecer que a mancha não é mais profunda que a pele e até diminuiu, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se, nesse período, a mancha ou o inchaço se espalharem na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é sinal de lepra. Se, contudo, a região afetada não aumentar nem se espalhar, é apenas a cicatriz.
da ferida. E o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se alguém sofrer uma queimadura na pele e aparecer na região feridas abertas de cor branca, avermelhada ou completamente branca, o sacerdote a examinará. Se constatar que os pelos na região afetada ficaram brancos e se parecer que a mancha é mais profunda que a pele, surgiu lepra na queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois sem dúvida é lepra. Mas se não encontrar pelos brancos na região afetada, e se aparecer que a ferida não é mais profunda que a pele e tiver diminuído, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará a pessoa novamente. Se o problema estiver se espalhando na pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois, sem dúvida, é lepra. Se, contudo, a região afetada não tiver mudado ou se o problema não tiver se espalhado na pele, mas tiver diminuído, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura, pois é apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou queixo, o sacerdote a examinará. Se constar que a mancha é mais profunda que a pele e tem pelos amarelos e finos, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. É uma ferida causada por sarna na cabeça ou no queixo. Se o sacerdote examinar a ferida e constatar que não é mais profunda que a pele, mas não tem pelos escuros, isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida novamente. Se constatar que ela não se espalhou, que não há pelos amarelados e que não parece mais profunda que a pele, a pessoa raspará todos os pelos, exceto a região afetada. Em seguida, o sacerdote isolará a pessoa infectada por mais 7 dias. No 7º dia, examinará a ferida novamente. Se ela não tiver se espalhado e se não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. A pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a ferida de sarna começar a se espalhar depois de a pessoa ter sido declarada cerimonialmente pura, o sacerdote a examinará novamente. Se constatar que a ferida se espalhou, não é necessário procurar pelos amarelados. A pessoa infectada está cerimonialmente impura. Se contudo, a cor da ferida da sarna não mudar e pelos pretos voltarem a crescer na região afetada, a sarna está curada. E o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Se um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a região afetada. Se constatar que as manchas brancas são opacas, é uma simples erupção de pele e a pessoa está cerimonialmente pura. Se os cabelos de um homem caírem e ele ficar calvo, continua cerimonialmente puro. Se caírem os cabelos da parte da frente da cabeça, ele simplesmente ficou calvo na frente e continua puro. Mas se a ferida branca avermelhada aparecer na região da calva, no alto ou na parte de trás da cabeça, é lepra. O sacerdote o examinará e, se constatar que o inchaço ao redor da ferida branca avermelhada em qualquer parte da calva do homem com aparência de lepra, o homem está de fato infectado com lepra e está impuro. O sacerdote o declarará cerimonialmente impuro por causa da ferida da cabeça. Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. O procedimento para a roupa contaminada. Contudo, o mofo contaminar
Quando o mofo contaminar uma peça de roupa de lã ou de linho, ou um tecido de lã ou de linho, a pele de um animal ou qualquer objeto de couro, e quando a região contaminada da roupa, da pele do animal, do tecido liso ou trançado, ou do artigo de couro se tornar esverdeada ou avermelhada, está contaminada com mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. Depois de examinar a região afetada, o sacerdote isolará o objeto afetado por 7 dias. No último dia, examinará o objeto novamente. Se a região afetada tiver se espalhado a peça de roupa, ou tecido liso, ou trançado, ou o artigo de couro foi, sem dúvida, contaminado por mofo corrosivo e está cerimonialmente impuro. O sacerdote queimará a peça de roupa, o tecido de lã ou de linho ou o artigo de couro, pois foi contaminado por mofo corrosivo. Deve ser completamente destruído com fogo. Se, contudo, o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada não se espalhou pela peça de roupa, pelo tecido liso ou trançado, ou pelo artigo de couro, ordenará que o objeto seja levado e depois isolado por mais 7 dias. O sacerdote examinará novamente o objeto depois de lavado. Se constatar que a região contaminada não mudou de cor depois de ser lavada, mesmo que a mancha não tenha espalhado, o objeto está contaminado, deve ser completamente queimado, quer o mofo esteja do lado de dentro ou do lado de fora. Mas se o sacerdote examinar o objeto e constatar que a região contaminada diminuiu depois de ser lavada, cortará a mancha da peça de roupa, do tecido liso ou trançado, ou do couro. Se a mancha reaparecer na peça de roupa, no tecido liso ou trançado, ou no artigo de couro, é evidente que o mofo está se espalhando e o objeto contaminado deverá ser queimado. Se, contudo, a mancha desaparecer da peça de roupa, do tecido ou do artigo de couro depois de ter sido lavado, o objeto será lavado novamente e, por fim, estará cerimonialmente puro. Essas são as instruções referentes ao mofo, que contamina a roupa de lã ou de linho, tecidos lisos ou trançado ou qualquer objeto de couro. É dessa forma que o sacerdote determinará se os objetos estão cerimonialmente puros ou impuros.